dia, bom dia, bom dia. Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado. A disciplina é Fundamentos de Contabilidade Geral. Câmbio, 25 de outubro do ano de 2022. Estou diretamente do Estúdio 6, eu, Jackson, diretor de imagens, o Joseni, prof. Assistente, e nós vamos juntos aqui nesta transmissão e nesta aula de segunda-feira. Beleza, Cocal de Telha, dizendo que está tudo claro. Muito bem. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Lia Raquel, falando diretamente de Riacho Frio. Bom dia, Lia Raquel. Eita, mas banhar de Riacho Frio é bom demais. Lia Raquel, aí tem Riacho Frio de verdade ou o Riacho Frio é só no nome? Porque tem cidade que tem essas coisas, né? Qual é o nome do riacho? E a água aí é fria mesmo, Lia? Por favor, me diz aí pelo chat. Qual é o nome do riacho daí, por favor? Vamos adiante. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica aqui. Muito bem. Então, dito tudo que eu falei, aí destaco em amarelo, né? Uma entidade, num dado momento, ou ele possui ativo, ou ele não possui ativo, né? Ele não tem direitos, né? Por exemplo, ele não tem bens ou não tem direitos, aqui o valor seria nulo, ou ele possui ativos, né? Ou seja, caso ele valha algum montante positivo em unidades monetárias, ele vai ter direitos a receber, ele tem bens mensurados ou medidos em unidades monetárias. Sacam? Tem empresa que tem ativo ou que não consegue gerar ativos. Ela nem tem direitos e nem tem bens, não é? Aí são empresas que estão em enormes dificuldades, desequilibradas financeiramente e caminhando para a quebra, né? Pode, e acontece muito, na verdade, no mercado. A empresa tem mais passivos do que ativos, ela tem mais obrigações do que direitos e bens no seu patrimônio. Beleza? Tudo bem, minha gente? Aí aqui se relaciona ao grau de mortalidade das empresas, ok? O conjunto de obrigações, né? Vejam, sempre que a gente mostra o conjunto de obrigações que a empresa tem com terceiros, né? Denomina-se passivo. Todas as obrigações, então vejam, ativo, bens e direitos são chamados na contabilidade de ativos. Obrigações com terceiros a gente chama de passivos, tá bom? Num dado momento, o valor do passivo de entidade ele pode ser cotado em dólares, em reais, em euros, depende de como a empresa seja gerida no mercado em que ela atua. É óbvio que o mais natural é que seja em reais aqui no Brasil. Tá bom, beleza. E aí tem essa pegada. Vamos adiante. Isso significa que uma entidade num dado momento, vejam só, ela não possui passivo, uma empresa num dado momento, ela pode não ter passivos. Ou seja, o valor é nulo, ou ela pode ter passivos, obrigações aí cotadas em unidades monetárias. Essa última afirmação, minha gente, inclusive, ela entra em conflito com a colocação de muitos autores, que dizem que, vejam só, deixa eu colocar aqui em verde, e o passivo representa componentes negativos do patrimônio. Tem autor que diz assim, o passivo ele é ruim, né? Ele aumenta o grau do endividamento, de participação de terceiros no capital da empresa, né? E associa a uma coisa ruim. Mas vejam, depende
Tem passivos e tem obrigações, minha gente, que são positivos na empresa, que são necessários, inclusive. Vamos imaginar que eu vá pegar uma grana emprestada no sistema financeiro para investir, ou eu vou financiar a compra de uma máquina e de um equipamento para minha empresa. Uma máquina que me permita agilizar o meu processo produtivo, por exemplo, na produção de queijo. Perceba que eu tenho uma obrigação que eu contraí, mas é uma obrigação que vai me gerar uma receita futura, que vai me gerar valor futuro. Eu consegui ampliar a minha produtividade na produção de queijos. Logo, nem todo passivo ele precisa ser olhado do ponto de vista negativo, entendem? Se esse passivo vai aumentar a minha capacidade produtiva, a minha modernização. Eu vou investir num sistema de informação que otimiza os processos dentro da minha empresa. Se eu tive que fazer isso, tem muita empresa que está fazendo uma transição energética e está investindo em energia solar para captar energia. Você inicialmente pode até contrair uma obrigação, a necessidade de pagar esse investimento em energia solar. O detalhe é que esse investimento ele vai gerar valor futuro, né? Já que você vai reduzir os gastos com energia elétrica no custeio da empresa. Então, esse é um ativo saudável. Sacam isso? É um ativo saudável. Então, a gente precisa também fazer essas questões. Deixar isso claro. Sempre a gente olha, direitos e bens são ótimos, obrigações são péssimas, são negativas. Não necessariamente. Tem muitas empresas no mercado que elas crescem exatamente a partir dos passivos. Quando eu contraio obrigações, mas são obrigações que, de fato, elas vão se reverter em geração de receitas futuras. Volta para mim aqui, Jackson. Vou dar um exemplo aqui, agora falando de finanças públicas. Eu estou dando aula de finanças públicas para a galera de finanças. E aí o que é que acontece? O que é que eu estou dizendo para eles lá? É de que na gestão pública, uma das prioridades é investimento público em pesquisa e desenvolvimento. Em ciência e tecnologia, por exemplo. Gastos públicos financiando essas áreas. Percebam que se na administração pública a gente começar a cortar gastos em pesquisa, em ciência e tecnologia, você está cortando um gasto agora, mas você está matando uma fonte de receita futura. Faz sentido isso sim ou não, minha gente? Câmbio, temos que ter cuidado. Precisamos cortar despesas. Calma. Que tipos de despesas você quer cortar? Que tipos de obrigações você quer cortar? Se forem obrigações, atividades meio, se forem desnecessárias, tudo bem. Mas tem obrigações financeiras que são fontes de geradoras de recursos futuros e que são saudáveis para a empresa. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? Esses pontos são importantes que fiquem claros aqui para vocês. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então, vamos aqui seguindo adiante. Para entendermos melhor o que acabamos de ler, entende-se por bens, minha gente, tudo que pode ser avaliado economicamente. Entende-se por bens, tudo que pode ser avaliado economicamente ou quantificado monetariamente, ok? Você olhou para uma coisa e ela pode ser medida monetariamente, na forma de moeda, ok?
e que satisfaça uma necessidade humana, né? Isso é um bem. Você olha para uma camisa do Flamengo, que vai ser campeão da Libertadores, como já foi da Copa do Brasil, ali é um bem, entende? E ele pode ser quantificado, ele veste, ele lhe dá uma identidade, ele é avaliado monetariamente, entendem? Satisfaz uma necessidade humana, por exemplo, sacam? Então, mas é curioso, voltando aqui para o exemplo aqui, dizendo aqui nesse tópico destacado em amarelo, os bens, minha gente, eles podem ser classificados em numerários de vendas, de uso da entidade e para o seu funcionamento e para a sua renda. Agora eu já estou falando de bem do ponto de vista da empresa. Não é? O numerários é grana, ou os bens de vendas que a empresa vai ter para vender, gerar fluxo de caixa, ou que ela mesma possa estar usando para o seu funcionamento. A gente vai detalhar isso ao longo da aula. Os bens numerários, meus caros futuros técnicos em secretariado, os bens numerários a gente chama de caixa, e por caixa, deixa eu destacar aqui, por caixa entendam grana, ó, grana, viu? Caixa é grana. Então, por bens numerários é o caixa, são bancos e a conta movimento, entradas e saídas de grana, isso são bens numerários. São aplicações de liquidez imediata. Aí você me pergunta, como assim aplicações de liquidez imediata? Vejam, a moeda, minha gente, a moeda, o real, ele é a liquidez por excelência. Porque se você tem grana, você a transforma em qualquer coisa. A água, volta aqui para mim, Jackson, por favor. A água assume qualquer forma. Se você botar a água num recipiente quadrado, ela fica quadrada. Ali o formato. As moléculas, elas se organizam de tal forma que elas se adaptam. Então ela pode ficar quadrada. Se for numa forma cilíndrica, ela fica. Se for numa forma retangular, sacam? A água, ela é volátil, ok? A moeda do mesmo jeito, a moeda pode se transformar numa camisa do Flamengo, a moeda pode se transformar numa câmera fotográfica, pode virar tô falando de câmera aqui, fotográfica, mas tem só câmera, né? Pode se transformar num celular que tenha câmera, pode se transformar num relógio ou em qualquer outra coisa. É isso que dá a característica de liquidez para a moeda. A liquidez, ela dá uma agilidade. Se você tem, o que é os bens numerários? É valor em grana que você tem e que você pode utilizar financeiramente para transações econômicas, financeiras. Quando a gente coloca aqui que são aplicações de liquidez imediata, é porque é grana que está aplicada, mas eu posso resgatar rapidamente para usá-la. Deixe eu dar um exemplo aqui. Se eu tiver grana e eu aplicar, por exemplo, num ativo financeiro de baixa liquidez, o que é um bem de baixa liquidez ou de alta liquidez? Deixa eu deixar isso claro para vocês entenderem. É algo que é fácil de vender. É um bem que na hora que eu digo assim, quero vender, tem um monte de gente querendo comprar. Isso é um bem de liquidez imediata. Entendem isso? Uma aplicação de liquidez imediata é uma aplicação que eu fiz e que na hora que eu disser assim, quero vender, tem um monte de gente querendo comprar. Eu consigo transformar essa aplicação rápida em grana para que eu possa usá-la. Agora, se eu tiver um bem, por exemplo, difícil de vender,
Quero vender. Ninguém quer comprar. Ele tem uma baixa liquidez. A liquidez dele não é imediata. Eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que suar mais para vender ele e transformar ele em dinheiro. Entendem? Isso em aplicação. Tem aplicação financeira que eu só posso aplicar agora e eu só posso resgatar ela daqui a 1 ano. A grana vai ficar lá durante 1 ano. Ela não tem liquidez imediata. Eu tenho que esperar um prazo. Ficou claro isso, minha gente? Sim ou não? E a aplicação de liquidez imediata é aquela que eu aplico e saio a qualquer momento. Porque ela tem alta negociabilidade. Eu vou ter, sempre que eu quiser me desfazer dela, eu vou ter para quem vendê-la. Entendem isso, câmbio? Este é um exemplo de aplicação de alta liquidez. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então vejam só. Esses são os bens que eu chamo de numerários, ok? Eu consigo fazer grana rapidamente. Ó, o cifrãozinho ali, o símbolo do dinheiro. É quando aquilo ali está disponível para mim na hora. Exemplos de bens de venda. É quando na empresa em que a gente trabalha, ela tem mercadorias. A gente chama, inclusive, isso aqui de estoques, né? Ó, bens de venda. Eu tenho estoques para uma empresa comercial. Ou eu ainda tenho no meu estoque matéria-prima, produtos acabados, já finalizados, ou produtos em elaboração. Isso são bens de vendas. E aí é um detalhe. Tem estoque que é fácil de girar. Tem estoque que é fácil de vender. Sacam? Ele tem uma liquidez alta. Tem estoque que dá mais trabalho, que eu preciso de mais tempo. Eu preciso de mais esforço para transformá-lo em grana. Ok? Mas ele tem um valor monetário. Sacaram? Por vezes pode ser matéria-prima. Ou produtos acabados ou semi-acabados. O que seria isso? Um produto acabado no estoque. Na minha confecção, as camisas produzidas. O que é produto semi-acabado ou em elaboração? É quando a camisa ainda não está finalizada. Eu tenho estoque ainda, a camisa foi cortada, costurada, mas eu ainda não botei os botões. Não fiz mais detalhes ou tudo mais. Ou seja, ela ainda não está elaborada, ela está em elaboração. Entendem? Então, isso são bens de vendas. Essa aqui é uma área em que vocês da área de secretariado vão ter muito contato com a área produtiva da empresa, com a área logística da empresa. A empresa precisa ter esses números. Qual é o volume do meu estoque? Sacam? Qual é o volume que eu tenho de matérias-primas? Isso são bens de vendas. Isso para empresas, como está dito aqui, comerciais. Minha gente, eu trouxe aqui uma tabela e ela mostra exemplos, de um patrimônio de uma empresa. Inclusive tem os valores aqui em grana, monetários. Então vejam, qual é a discriminação do inventário dessa empresa chamada Beta? Tá aqui. Ela tem 2 escrivaninhas da marca Copa usadas nas atividades da empresa. Sacam? Se ela tem 2, o valor unitário de uma é 1.250. Logo, quando eu somo as duas, o valor total em escrivaninhas é de R$ 2.500. Ficou claro? Aí, seguindo para fazer o inventário do patrimônio dessa empresa. Um levantamento do patrimônio que ela tem. Ela tem 10 microsystems, sistemas de som, da marca Sharp para a venda.
O valor unitário de cada microsystem é R$ 135. 135 vezes 10 quer dizer que dentro do patrimônio esses microsystems representam R$ 1.350. Aí eu tenho aqui dívida perante a Gradiente. A Gradiente também uma marca de eletroeletrônicos. Dívida com a Gradiente pela compra de televisores. Mas estes televisores, inclusive, já foram vendidos para clientes. Qual é o valor total aqui? R$ 4.236. Aí essa loja aqui, ela tem 8 MP3 da marca CCE destinados à venda. Esses 8, se cada um é R$ 268, só um minuto, então somando eles me dá aqui R$ 2.144 em MP3, beleza? Percebam que aqui é uma loja que vende equipamentos eletroeletrônicos. Dinheiro em moeda corrente. Grana disponível. A empresa tem R$ 532. É a grana ali, na mão, ali, para ela poder utilizar. Direitos a cobrar, de cobrar do José Pereira. Porque o José Pereira comprou e ele não pagou um MP3 da marca CCE. O valor desse MP3 que o cara lá não pagou é 350, ou seja, a empresa tem a receber. Okay? Ela vendeu, mas o cliente ainda não pagou. Dinheiro depositado no Banco do Brasil. Ali, ó, dinheiro em moeda corrente é o que a empresa tem disponível lá no caixa dela. Dinheiro depositado no Banco do Brasil, a empresa tem R$ 1.455. Agora, essa empresa, ela também tem dívida perante a Sharp. Ela tinha com a Gradiente, também tem com a marca Sharp de eletroeletrônicos. Porque ela adquiriu microsystems para revender, né? Parte já foi vendida. Então, ela tem aqui R$ 1.496. Direito de cobrar de Luiz Carlos pela compra, que ainda não pagou de um televisor Gradiente. Ele tem um cliente chamado Luiz Carlos, que comprou uma televisão da Gradiente, ele ainda não pagou. Então, a empresa tem ainda a receber R$ 836. Dívidas para com empregados da companhia Beta. A empresa ela ainda tem dívida porque tem salário que ainda não foi pago e essas dívidas elas são no montante de R$ 1.590. Vitrines envidraçadas usadas na atividade da empresa. Isso aqui, essas vitrines estão valendo R$ 1.830. E essa empresa também tem 10 prateleiras usadas nas atividades da empresa. Como cada um é 212, eu vou ter aqui R$ 2.120. Aqui é um levantamento, é um inventário. Oi, Nara Célia, bom dia. Lia Raquel, Aldenora, Sânia Macedo, Fernanda Custódio, Daniel, nos acompanham aqui pelo YouTube. Essa aqui é uma lista do patrimônio que a empresa tem, bens, direitos, você vai ter aqui listados e os seus valores monetários, tá bom? Beleza, minha gente? Tudo bem? Aqui, deixa eu ver, tem dívida, né, perante a Gradiente. Então, tem bens, direitos e obrigações aqui. Bacana? Tudo bem, minha gente? Vamos adiante. Para a melhor compreensão do que seja um inventário geral, isso que eu acabei de mostrar para vocês,
Nesse inventário, ele relaciona, ele evidencia, ele exibe, né, o patrimônio, né, o inventário geral, ele do patrimônio de uma entidade, ele evidencia, né? Ele arrola, ele evidencia, ele relaciona, ele registra, né, o patrimônio de uma entidade num dado momento. Óbvio que aquela lista que eu mostrei para vocês, ela pode variar ao longo do tempo. Ela vale no momento do registro. Passado um outro momento, ela pode mudar. Ok? A razão é que as entidades, minha gente, elas são dinâmicas. Com o passar do tempo, seus patrimônios eles vão se modificando. Então, os inventários são estáticos. Ó. Essa lista aqui ela é estática, ela representa esse momento, mas ela não é dinâmica. É necessário anotar nos cabeçalhos de um inventário o momento em que eles foram preparados. Ó, aqui, esse inventário ele vale para esta data aqui. Pode ser que no próximo mês ele já esteja modificado. Pode ser que na próxima semana ele esteja modificado. E aí, a cada atualização, é preciso ter a data bem classificada ali no cabeçalho. Islane, bom dia, sou aluna da unidade escolar Professor Luiz Albiraci de Carvalho, em Isaías Coelho, moro na comunidade Caraíbas, né? Quilombola. Oi, Islane, tudo bem? A Islane, inclusive, chegou a me mandar imagens, a gente até chegou a trocar algumas mensagens, né, Islane, sobre o seu projeto de aprendizagem interdisciplinar, né? Beleza, bacana demais, Islane. Muito bem. Ok, câmbio. Ela fala de Isaías Coelho, da comunidade Caraíbas, Quilombola. Muito bom, Islane. Tamo junto, viu? Então, vamos adiante, minha gente. A diferença entre os valores, não é? Entre os bens e direitos, não é? Ó, os bens e direitos são... Deixa eu botar o verdinho aqui. Deixa eu apagar aqui e botar o verde. Só um minuto. Os bens e direitos a gente chama carinhosamente na contabilidade de ativos. Obrigações a gente chama de passivos. Sacam? Ó. Então, daí, a diferença. Quando eu faço a diferença, quando eu pego aqui os meus bens e direitos e eu vou subtrair as obrigações, o passivo, aí surge um negócio chamado de, eu vou marcar de azul, patrimônio líquido. Sacam? Uma empresa tem ativos e passivos. Quando eu faço a subtração de um para o outro, aí surge um conceito na contabilidade chamado de patrimônio líquido. Apesar de uma conceituação simples e introdutória, ele tem muita fundamentação teórica. Ele é muito importante, essa noção de patrimônio líquido dentro da contabilidade, minha gente. Em primeiro lugar, o valor do patrimônio líquido ele é decorrência do valor do ativo e do valor do passivo. Ou seja, ele não tem autonomia. O que é que eu estou dizendo? O patrimônio líquido de uma empresa, ele depende para existir. Primeiro, uma empresa ela vai ter bens, ela vai ter ativo e passivo. Somente depois do ativo e do passivo é que eu fazendo essa subtração vai surgir o patrimônio líquido. Ou seja, ele não é autônomo, ele é consequência. A causa é o ativo e o passivo. O efeito é o patrimônio líquido, sabe?
ação e reação. Ok? Os ativos e passivos são a ação. Qual é a reação? É o patrimônio líquido. Slane, eu estou bem, graças ao meu bom Deus. Amém, Slane, amém. Rafaela Santana, dá um alô aí, prof, para o Severino, a Manuela, a Joelma, a Rayane, a Rafaela, e são liderados pela profa Silvia. Bom dia, Rafaela, bom dia a toda a galera aí. Câmbio, câmbio. Então, vejam, ele não vem antes. O patrimônio líquido, ele só se pode falar em patrimônio líquido de uma entidade, né? Ele, na verdade, é uma conclusão depois do valor do ativo sobre o valor do passivo da entidade naquele momento. Ok? É assim. Eu tenho o ativo, deixa eu botar aqui em caneta para ganhar mais espaço. Eu tenho o ativo menos o passivo. Só depois disso é que eu tenho o patrimônio líquido. Ok? Essa é a correlação. Ele é efeito, ele é consequência das operações de uma empresa. E a operação de uma empresa depende tanto do desempenho individual da empresa como da economia como um todo. Que ela pode ser afetada, entendem? Vamos adiante. Em segundo lugar, o patrimônio líquido ele não aparece no denominado mundo real. Na verdade, o que existe no mundo real são os bens e os direitos. No mundo real, o que existe são bens, direitos, só um minuto, e obrigações para com os terceiros. Isso aqui no mundo real. Inclusive, eles estão registrados no inventário. Qual é o detalhe? É que o patrimônio líquido ele é obtido em uma operação matemática feita após detectar o valor do ativo e do passivo. Eu acabei de mostrar para vocês. É ativo menos passivo. Aí se gera o patrimônio líquido. Ou seja, ele pode ser registrado. Aí eu estou falando de forma vulgar mesmo. Ele pode ser registrado num pedaço de papel. O patrimônio pode ser registrado num CD, num pendrive, num quadro branco. Ele é um valor registrado em algum lugar. Entender isso? O patrimônio líquido, ele não tem forma física. Ele é um valor registrado. Ok? Patrimônio líquido. Deixa eu destacar aqui em vermelho para ficar mais claro aqui para vocês. Caneta vermelha. O patrimônio líquido é um valor registrado. Ok? Ele não tem forma física. Ele é intangível. O que é tangível? Volta aqui para mim, Jackson. Tangível é tudo que é, físico. Eu tenho forma física. Opa, caiu aqui. Tem forma física, tem cor, tem tamanho, tem dimensões físicas. Sacam? Uma obrigação, ela também ela pode ser registrada, mas ela pode assumir também a forma, né, de documento. Né? Vai bater na mesa de vocês, meus caros futuros técnicos em secretariado. Beleza, ela assume forma de documento. O patrimônio líquido é um valor registrado. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. E ele sofre mutações, né? Ele varia, ele cresce, ele diminui, né? Com o decorrer do tempo. Olhem aqui a equação básica da contabilidade. E é bem facinho de entender isso. Vejam, se o ativo é a letra A, se o passivo é a letra P, se patrimônio líquido é PL, a gente pode dizer que
o patrimônio líquido ele é resultado, né, do ativo menos do passivo. Simples assim. Ok? Ou, utilizando os conhecimentos de álgebra, pode ser uma outra forma disso aqui, né? Uma outra forma disso aqui. Ó, eu tenho ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. Ou o ativo é igual a patrimônio líquido mais o patrimônio, aliás, o passivo mais o patrimônio líquido. São três formas diferentes para mostrar a mesma coisa. Tá bom? Beleza? Essa aqui a gente pode dizer é a forma mais clássica, né? Mais clássica. Patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. A Islane está dizendo, professor, está muito bom para nós todos, porque está frio, está chovendo muito aqui. Amém. Amém a nós todos, não é? É. Eu nem sei. Aqui está até bonito, estava bonito para chover, mas não está chovendo. Eu acho que até o sol apareceu ali aqui inteiro. Choveu? Vamos lá. Essa chuva aqui, desse jeito, parece que é aquelas que só aumentam o calor, viu, Jackson? Beleza, beleza. Muito bem. Então vejam, minha gente. Eu quero mostrar para vocês, a partir dessa ideia, que qualquer entidade, minha gente, ela vai ter um ativo e um passivo. Quando eu subtraio um do outro, eu vou ter como resultado o patrimônio líquido. Vejam, aí volta lá, volta aqui, Jackson, por favor. Isso aqui não é área vocês do secretariado, é da contabilidade. Aqui é para vocês terem a noção. Então vejam, se a empresa tiver um ativo, bens e direitos maiores do que suas obrigações, do que o seu passivo, essa empresa vai ter, lógico, um patrimônio líquido positivo. Ora, se eu tenho mais a receber do que eu tenho a pagar, eu vou operar no azul, no positivo. Eu vou estar realizando ganhos. Sacam? Esse é o melhor cenário para uma empresa. Agora, pode acontecer de a empresa ter um ativo menor do que o passivo. Ela até tem bens, ela até tem direitos a receber, mas eles são menores do que as obrigações que ela tem a pagar. Ou seja, ela tem mais a pagar do que a receber. Nesse contexto, o que é que acontece com o patrimônio líquido? Ele vai ser negativo. Nesse sentido, a empresa estará operando no prejuízo. Ficou claro, minha gente? É bem simples isso, é lógica de mercado, é porque é importante para todo mundo conhecer, tá bom? Essas questões. Quando o contador vier conversar, você já tem uma noção, né, de como as coisas estão, ok? E as estratégias todas da empresa, elas precisam ser no sentido de sempre fazer com que nós tenhamos um ativo maior do que um passivo, porque isso ao longo do tempo vai gerando aumentos no patrimônio líquido. Esse é o cenário ideal. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Vamos adiante. Então, eu quero mostrar para vocês aqui alguns termos que são linguagem contábil. O jurídico tem o juridiquês, né? Os termos técnicos lá do jurídico. A própria economia tem um economês, os termos da economia. A gente também tem a linguagem contábil. E aí eu quero destacar esses conceitos aqui para vocês. Vejam, você tem aqui o caixa de uma empresa. O que é o caixa de uma empresa para a
para a contabilidade. É a denominação dada a uma conta que registra os recursos financeiros disponíveis para o movimento. Isso aqui é o caixa de uma empresa. São os recursos disponíveis para a empresa estar movimentando as suas operações. Eita, eu tenho que ter dinheiro para comprar verdura se eu tenho um restaurante. Eu tenho que ter dinheiro para comprar as verduras, para comprar a carne, para comprar os temperos, né, para comprar o botijão de gás, para poder cozinhar e poder montar o meu cardápio para os meus clientes, entendem? É o dinheiro que eu uso para isso, por exemplo. Sacam? Né? E aí é essa movimentação. Ok? Preciso comprar suprimentos para formar o meu estoque. Isso a gente chama de caixa de uma empresa. Tá bom? Ok? Olhem só, nessa conta caixa, também chamada de fluxo de caixa, ela vai registrar entradas e saídas de dinheiro. Amém, que as entradas sejam maiores que as saídas. Entendem? Empréstimo é um contrato firmado entre uma instituição financeira e uma pessoa física ou jurídica. Né? Esta vai receber uma quantia e ela deve devolver com juros, né, em um prazo previamente determinado. Então, é um contrato firmado entre a empresa e uma instituição financeira. A empresa pode não ter grana suficiente, né, para rodar os seus negócios. O fluxo de caixa mesmo. Então, ela vai lá no sistema financeiro e pega e financia o fluxo de caixa, a compra de um equipamento, de um empréstimo, né? E ela precisa devolver depois com taxas de juros. Beleza? Oi, Ivone Moraes. A Ivone fala do Colégio Estadual Luiz Ubiraci de Carvalho, em Isaías Coelho. Beleza, Ivone? Então, vejam. Empréstimo aí a empresa faz. Empréstimo é livre. Sacam? A empresa capta essa grana e ela usa do jeito que ela quiser. Financiamento, geralmente, ele é mais específico. Ele pode ser usado para comprar um bem, uma máquina, um equipamento, um imóvel. E esse próprio bem vai ser usado como garantia. Se a empresa não conseguir pagar, né, esse imóvel, esse equipamento, ele vai ser reincorporado por quem emprestou, por quem fez o financiamento, a instituição financeira. Tá bom? Ou seja, a instituição financeira pode usar esse imóvel, esse equipamento, para liquidar a dívida. Nós temos também aqui, se o sócio emprestar dinheiro à empresa, esse valor ele pode ser pago, né, na medida que a empresa tiver disponibilidade financeira. Os sócios podem fazer aporte, podem emprestar dinheiro para a empresa, para depois serem pagos. Ok? Terrenos são imóveis que são da empresa e que podem ser usados para o desenvolvimento das suas atividades. Construções, casas, prédios ou qualquer outra coisa parecida. Salários a pagar são as obrigações com os funcionários. Fornecedores, aqui é a ligação da empresa com sua cadeia de abastecimento, por exemplo. Tá bom? Minha gente, a gente tem ainda algumas questões complementares aqui para vocês. Aqui, e depois eu respondo na próxima aula, mas vocês já fazem esse exercício com base na aula de hoje, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau!